Saudações a todos e a todas que estão participando do 2º Congresso de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Universidade Federal do Cariri, cujo tema é Os Novos Rumos da Ciência Pós-Pandemia. O trabalho que eu vou apresentar juntamente com meus colegas se chama Regentes de Corais do Cariri Cearense, 2 protagonistas. Eu me chamo Renato Brito e estou apresentando o trabalho juntamente com a bolsista Ionara Soares e também o bolsista Miqueias Felipe. Entre tantos gêneros e formatos de música presentes nos diferentes contextos urbanos e rurais do Cariri cearense, temos os grupos corais, também chamados coros. Esses grupos, liderados por pessoas cuja formação se deu por vários caminhos, praticam o canto coletivo, realizam apresentações, têm vívido contato com a música, com o palco, com o público e promovem uma atividade de produção de conhecimento musical e estético. Como fase inicial da pesquisa que está realizando uma etnografia da regência e do canto coral no Cariri, discutem-se nesta fase as questões levantadas nas entrevistas com 2 regentes de corais, que são bastante ativos aqui na região, o professor Márcio Matos e o igualmente professor e regente Galdino. A trajetória de vida e de atuação desses regentes ajuda a traçar um cenário dessa prática musical aqui na região. O objetivo geral dessa etnografia é investigar o canto coral e a regência de corais no Cariri cearense a partir dos regentes e das regentes de corais, bem como dos cantores e das cantoras que participam desses corais. Além disso, a pesquisa objetiva conhecer esses grupos em sua música e em seu contexto. Também procuramos evidenciar o protagonismo musical de regentes de corais que atuam no Cariri. E procuramos também fomentar, por nossa pesquisa, a regência e o canto coral na região do Cariri na promoção de encontros, compartilhamento de saberes e publicação científica. Nós sabemos que uma etnografia pressupõe imersão dos pesquisadores e das pesquisadoras em um determinado campo, em uma determinada cultura, nesse caso, uma cultura musical. E ali os pesquisadores e as pesquisadoras fazem entrevistas e anotam tudo aquilo que observam em um extenso diário de campo. Mas a pandemia da Covid-19 se impôs sobre nossa pesquisa de tal modo que foram feitas apenas entrevistas a partir de teleconferência, ou seja, entrevistas remotas, e também a aplicação de formulários eletrônicos. Então agora nós vamos ouvir um pouco daquilo que nós pudemos saber a partir das entrevistas com o professor Márcio Matos, primeiro regente e fundador do coral da Universidade Federal do Cariri, e esse nós vamos ouvir falar pelo Miqueias e vamos ouvir também falar sobre a regência de corais aqui no Cariri a partir da entrevista com o maestro Galdino, e sobre a entrevista do maestro Galdino nós vamos ouvir a partir da bolsista Ionara Soares. Saudações a todas e todos. O professor Márcio Matos Aragão entrou no coral pela primeira vez em 1993. Fez uma inscrição para uma seleção do coral do Diretório Central dos Estudantes, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, e o coral foi criado e regido pelo professor Erwin Schrader, que é professor da UFC. Desde então, participou como corista ou integrante do grupo e, aos poucos, foi se engajando em outras atividades, tanto no próprio grupo como de outros. A partir disso, surgiu o interesse pelos arranjos vocais, arranjos de música popular
e também por técnica vocal. Participou de diversos grupos, tanto na condição de cantor, arranjador, regente, assistente, dentre outros. Todavia, participou também do coral da UFC, Universidade Federal do Ceará, só que logo em seguida foi fazer mestrado e teve que abandonar o coro. Foi esse período de 93 até 2000. Em 1995, ingressou na graduação do curso e teve a oportunidade de participar de grupos mistos, masculinos e femininos. Depois teve experiência com coral infantil. Somado a isso, participava ativamente de um grupo, não como regente, mas ajudava no que fosse possível, principalmente acompanhando, tocando violão para o coral cantar. Era um coral do Colégio Nossa Senhora das Graças, em Fortaleza, visto que foi convidado para dar aula nessa escola e aproveitava para acompanhar o coral. Entre 1990 e 2005, conheceu a cena do coral universitário na UES, Universidade Estadual do Ceará, e na Unifor, Universidade de Fortaleza. Também, essa grande quantidade de faculdades particulares não existia nessa época. Era basicamente a Unifor. Tinha grupos de empresas, igrejas, associações, clubes e tinha os grupos independentes, com exceção de alguns grupos de empresa. Os mais interessantes eram os grupos independentes, mais desafiadores, já que as pessoas envolvidas, geralmente as pessoas da música, cantavam arranjos mais elaborados, faziam apresentações mais modernas. O coral Zoada, criado pelo professor Elvis na época, o coral Porta-Voz, professor Portiboar Fontinelli, um grupo que fazia apresentações esporádicas, mas cantavam muito em casamentos e eventos. O professor Márcio Matos cantou num grupo chamado Coral Etc e Tal. Era um misto de coral universitário e independente. E tinham grupos que eram institucionais, de empresas, alguns tinham até uma qualidade muito boa, do Hermes, do Luiz Carlos Prata, do próprio Poti, Coral da Fábrica Fortaleza e etc. A maior dificuldade enfrentada foi a regência em si, o gestual, as contagens, de ouvir o coral e saber que aquilo que está fazendo com seu braço, com a sua mão, corresponde ao que o grupo está executando. Participou de oficinas com Marcos Leite e participou muito ativamente do grupo coral do DCE, Diretório Central dos Estudantes. No processo de ensaio, Márcio Matos relata: percebo que o ensaio do coral é muito cansativo. Às vezes você está no naipe e fica esperando outros naipes passarem a voz, e sempre tentei equilibrar muito isso. Nesse caso, às vezes eu passo a música de trás para frente, começo do meio, não termino o início e vou para o refrão, para poder dinamizar e depois a música está pronta. Quando se fala de repertório, o professor Márcio Matos afirma que começou a fazer arranjo porque queria ouvir os corais cantarem as músicas que gostava. Como esse movimento na época era muito grande de canto coral, começou a perceber que às vezes nos encontros de corais cantavam músicas repetidas, por dois motivos. Primeiro, porque eram muitos grupos e poucos arranjos, e segundo, que tinham vários grupos e poucos regentes. Então, o repertório foi um misto dessa vontade, mas também de tentar fazer com que houvesse uma maior diversidade. O repertório que desenvolveu no coral da Universidade Federal do Cariri, o UFCA, foi um pouco diferente, visto que tinha um certo desenvolvimento e complexidade que ia crescendo, iniciando no primeiro semestre em uníssono, cânone, música a duas vozes, músicas em períodos diferentes, espanhol e inglês. Existiam tentativas para o grupo cantar a duas vozes, três vozes. E o repertório também tinha coisas pessoais, inclusive arranjos dele, mas sempre levou o arranjo de outras pessoas, composições de outros compositores, como Bach, música latino-americana, inglês, e também sempre na perspectiva de fazer que os integrantes fossem os agentes, fazendo quartetos e octetos na sala de aula, a fim de as pessoas terem segurança para cantar, colocando disposição para os alunos regerem e etc. Em outra perspectiva, mais de ensino, para que o aluno conhecesse algo diferente e, ao mesmo tempo, já fosse praticando. Para o professor Márcio, foi um aprendizado tendo que pensar as aulas de uma forma diferente. O professor Márcio Matos acredita que a universidade e o curso de música teve grande influência na região do Cariri, pois direcionou as atividades da pesquisa para outras coisas, por dois motivos. O primeiro foi por causa do doutorado e também pela chegada da professora Carmen, visto que participou de muita coisa com ela e fizeram muitas coisas com os grupos tradicionais. Ele acha que 90% dos que saem da graduação vão trabalhar com o coral. E isso já tem uma importância muito grande no que o curso
tem feito. No que se refere aos últimos dias que passamos de pandemia, o professor Márcio Matos conclui dizendo que está tudo mudando. As perspectivas futuras com relação às tecnologias são muito promissoras, mas isso vai causar um impacto muito grande nas pessoas, principalmente do ponto de vista do emprego, das atividades formais. Sobre essas informações, as atividades mais promissoras serão as atividades que vão lidar com criatividade e com pessoas. Percebe-se que o canto coral é uma delas, porque algumas atividades do ponto de vista instrumental não, mas do canto coral sim, principalmente porque é voz, tendo questões desenvolvidas de timbre, de texto e das pessoas estarem juntas. Basta ver as pessoas que estão fazendo certas atividades, de tocar em eventos, tocar em bares, apresentações musicais de grupos estão diminuindo muito. O público está cada vez menor, as pessoas estão se interessando cada vez menos. O professor Márcio entende que o coral vai ter outra função que não é só musical e estética, e sim de fazer as pessoas ficarem juntas, cantarem, da criação. Então, esse período de pandemia vai ser um norteador, vai ser um momento de cisão, de quebrar e começar de novo. Isso não quer dizer que os grupos vão se acabar, mas que as pessoas vão começar a pensar diferente, que as pessoas que trabalham com essas atividades com gente vão ter grandes possibilidades de desenvolver trabalhos e o canto coral está aí. Por conseguinte, o professor Márcio Matos conclui com as seguintes palavras. Penso que foi prejudicial para o canto coral. Muitas pessoas, muitos projetos ficaram pelo caminho. Muita gente que trabalhava com isso ficou sem trabalho. As empresas não mantiveram os grupos. Muita coisa vai sofrer, porque as pessoas perceberam que não precisam mais coisas que faziam e que de repente perceberam que nem precisava sair de casa para fazer isso. Foi ruim, está sendo ruim, mas acho que não é um problema. Não vai acabar. Eu vou falar um pouco sobre a nossa entrevista com o regente de coral Galdino. Inicialmente, ele foi apresentado ao universo artístico a partir da cultura e tradição ali da sua família. Ele cresceu presenciando ali no terreiro da casa de seu avô, com os grupos de Maneiro Pau, grupos de culto, entre outros. Seus pais participavam como integrantes do coral Santa Cecília da Solibel, criado pela professora Isaíra Silvino, na década de 70. Graças à sua convivência, foi natural ele ingressar no coral a partir da influência familiar. Sobre suas primeiras experiências, ele teve um regente, o Nivaldo Oliveira. Ele viu que o Galdino estava começando a tocar piano, então começou a dividir as funções dele no coral com o Galdino e com outras pessoas. Um certo dia, o Nivaldo fez um convite para que o Galdino fazer as preparações de vozes. E então ele começou a ser o preparador vocal, além dos naipes, enfim. A primeira vez que ele ficou como regente foi em uma festa solene, em que ele teve que substituir o seu regente, por conta que o seu regente teve um imprevisto na véspera da festa. O Galdino tinha de 14 para 15 anos, com uma plateia e auditórios cheios, com um coro com 45 vozes, e segundo ele, foi ali que ele entendeu que ali como regente era o seu lugar. No início da década de 90, ele continuou fazendo o trabalho de regente auxiliar, cantando, e teve a oportunidade de ser selecionado para participar de um curso de formação técnica de regentes. E foi nessa experiência sobre a formação do Jonathan Gino que ele pôde estudar o piano mais aprofundadamente. E no final desse curso, ele foi convidado para assumir um coral de uma escola particular na cidade, a escola Elan Cariri. Então, como regente da Elan Cariri, no ano de 1998, ele começou um trabalho na comunidade da Ponta da Serra. Na Ponta da Serra e nas comunidades vizinhas, ele trabalhou com 14 corais. E a partir daí, com o trabalho canto coral na comunidade cresceu, e ele se apaixonou desde então por esses trabalhos na comunidade, enfim. Perguntamos a ele sobre o seu repertório, como ele trabalhava com os corais, e ele falou que era adaptável,
depende do público, do coral com que ele estava trabalhando. Por exemplo, um coro chamado Mensageiros de Cristo, um coro de crianças, era comum cantigas e músicas infantis. Ele se adaptava, por exemplo, com coros ligados à igreja, ele procurava trabalhar mais arranjos populares religiosos, para que o coro pudesse ali trabalhar nas missas, enfim. Então, basicamente, ele falou que o repertório que ele trabalhava variava de grupo para grupo. Quando perguntamos a ele sobre suas influências na área do canto coral, ele citou alguns nomes como o Davi Regi, o Lutzenberg, o maestro Zula de Oliveira, Samuel Kerr, André Vidal, Zeca Rodrigues, André Potassi, Pablo Trindade, a regente Lucely Ramos, nomes esses que fizeram parte de sua caminhada. Ele nos falou também sobre a Isaíra Silvino e o Padre Ágil, nos falou a importância deles em sua carreira e citou uma frase que a Isaíra falou, que foi: cresça onde você foi plantado. Essa frase o fez refletir em um momento necessário em sua vida, sobre a convivência do trabalho dele com o atual momento que estamos passando, enfrentando esse Covid-19. Uma de suas falas foi: essas ferramentas que nós estamos trabalhando, referindo-se aos meios tecnológicos, não é fácil. Eu confesso que no começo foi difícil para mim me adaptar. O trabalho que eu consigo fazer aqui hoje é um trabalho essencialmente virtual e é o trabalho que está dando para fazer. Está sendo muito desafiador, mas está sendo possível construir algo com algumas adaptações. Chegamos a perguntar o que poderia ser feito para melhorar na área do canto coral, e essa foi a sua resposta. A resposta está aqui, referindo-se à nossa pesquisa. Essa é uma ação fundamental, a criação de projetos de pensadores que possam pensar em possibilidades de juntar regentes, coralistas e etc. E eu acho que aqui é o primeiro passo, é um momento super importante para revolucionar essa prática do coral. A gente tenta manter vivo conversas com coralistas, regentes, ex-regentes e coralistas, a escola de ensino convencional, os gestores, e é isso que nos dá uma condições da prática coral acontecer, para que as pessoas possam entender a sua importância e criação de uma consciência cultural sobre a importância da música, não só como uma prática artística, mas também como uma necessidade humana. Bem, os resultados iniciais da nossa pesquisa apontaram para a recente importância do curso de licenciatura em música que foi iniciado na Universidade Federal do Cariri no ano de 2010. Apesar de o curso de música ter como um dos seus eixos centrais o canto coral já estava presente na região do Cariri há muito tempo. Já na década de 1950, nós temos o coro do Seminário São José, na cidade do Crato. Também nós temos a atuação de regentes de corais já dessa época. Temos a atuação do Padre Ágil, que foi fundador da Sociedade Lírica do Belmonte, e temos também a atuação da maestrina Divane Cabral, que atuou por muito tempo no coro tanto adulto como infantil do Teatro Raquel de Queiroz, na cidade do Crato. Nós vemos também a necessidade de atuação de regentes, professores e professoras de música em cidades menores da região do Cariri e mais afastadas dos centros urbanos. E por fim, nós notamos que existem muitas razões, profundas razões, pelas quais os regentes e as regentes atuam à frente desses grupos. Um amor pela música, um amor pelo canto coral pode ser destacado na vivência de um e também na vivência do outro. Então, agradecemos a atenção de todos e de todas. Desejamos que nós tenhamos um excelente congresso com muita reflexão e muito empenho pela produção de conhecimento científico e que também nós possamos, dentro da ciência,
estudar a arte, estudar a música e nos encantar também com o canto coral. Obrigado.